Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou ler novamente. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Muito nós ensinamos sobre o poder da visão. Você vai chegar onde a sua visão te permite chegar. Isso é bênção. Há uma visão terrena, estratégica para ser e viver uma vida de conquista na terra. Por exemplo, você precisa ter uma visão empresarial. Se você tiver uma visão empresarial, muito provavelmente a sua empresa será bem sucedida e não tem nada de problema e de pecado com isso. Existe uma visão com seus filhos. Preste atenção aqui. Você precisa ensinar os seus filhos, investir nos seus filhos, procurar um bom colégio para os seus filhos. Isso é uma visão que você tem a respeito dos seus filhos. Isso deve ter, e não há nada de errado com isso. Há uma visão terrena para que você compre uma casa. Olha, pastor, eu quero comprar uma casa. Então você se programa, seja parcelado, seja à vista, você vai ter uma visão e você vai comprar a sua casa. E glória a Deus por isso. Há uma visão para que você compre um carro. Pastor, eu ando a pé, de Uber e tal, eu quero comprar um carro. E glória a Deus, você vai, tem uma visão, uma economia, e você compra um carro. Essa é a visão que nós ensinamos. Mas agora, quando eu li as escrituras, eu vi o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, e ele diz: ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Existe uma visão terrena, mas existe uma visão celestial. A visão terrena é aquilo que eu quero, mas a visão celestial é aquilo que Deus quer. E ele diz assim: eu não fui desobediente à visão celestial, é aquilo que Deus tem a meu respeito. E talvez você está tão acostumado com uma visão terrena, que você se esqueceu da visão celestial. O tema é: não perca a visão celestial. Muitas pessoas perderam a visão celestial e estão vivendo apenas com uma visão terrena. Enxergam as coisas da terra, cogitam as coisas da terra, pensam nas coisas da terra e querem conquistar somente as coisas da terra, se esquecendo: Deus tem um propósito com você. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Diga: Paulo. Esse homem, ele começa a vida dele de uma forma muito diferente. Preste atenção nessa introdução para você entender. Paulo era o tipo de pessoa que dizia: tudo funciona do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero, no meu nariz manda eu. Assim era Paulo, e Deus ama pessoas assim, que pensam que vão mandar na sua vida para o resto da vida. Pensam que vão fazer do jeito deles, e se eles não fizerem daquele jeito, nada vai acontecer. São pessoas que pensam assim: se eu não for, nada funciona. Eu sou o centro do mundo, eu sou o centro do universo, e eu preciso trabalhar, porque se eu trabalhar, aquela coisa do eu. Assim era Paulo. Paulo, ele era um homem tão autoritário, era um homem super inteligente, mas talvez a inteligência que ele tinha fez com que ele pudesse ensoberbecer um pouco. Vou te provar isso. O apóstolo Paulo, ele recebe a autoridade do governo, e ele começa a perseguir os cristãos. Ele aparece em Atos capítulo 9, mas quando fala do apóstolo Paulo, a primeira aparição, ele está ao lado de um homem chamado Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e as vestes de Estevão ensanguentadas aos pés de Paulo. Paulo consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele estava ali dizendo: ele está sendo apedrejado porque eu estou de acordo. Você pode ler na sua Bíblia. Paulo fazia tudo do jeito dele. Paulo vai recebendo poder, e o poder fez com que Paulo pensasse que ele que era dono da própria vida, e ele que mandava em tudo. E eu repito, Deus gosta de pessoas assim também. O apóstolo Paulo, então Saulo, ele pega cartas e agora ele começa a perseguir os cristãos, ele começa a perseguir os crentes. A Bíblia diz que ele entrava nas casas e prendia os cristãos. A Bíblia diz que ele entrava nas igrejas e prendia os cristãos. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos, aqueles que eram do caminho. O apóstolo Paulo, ele era assim. Até certo dia que ele diz assim: eu quero perseguir os cristãos em Damasco, eu quero umas cartas aqui, me dê umas cartas. Então as autoridades falaram: você tem a autorização para perseguir os cristãos e pode prender todo mundo lá. Ele pega as cartas e diz: agora é comigo. E Deus gosta de gente assim.
E quando ele pensa que ele está vivendo a vida dele, do jeito dele, como ele planejou, ele pega aquelas cartas e diz: agora eu tenho uma autorização do governo e eu vou a Damasco fazer o que eu quero fazer, o que eu penso em fazer. E quando ele vai a Damasco, não sabemos se a cavalo ou não, ele era um soldado, muito provavelmente, ele era um oficial na verdade, então provavelmente eles andavam a cavalo, e não sabemos se estava a cavalo ou não, a Bíblia não diz, mas ele vai. Enquanto ele está indo a Damasco, ou para Damasco, a Bíblia diz que ele está indo, dizendo: eu vou fazer, eu vou acontecer, é tudo do meu jeito. E quando ele está indo, de repente uma luz começa a brilhar, e ele cai do cavalo. Não literalmente, mas ele se prostra, e ele olha para aquela luz, ele não consegue, a luz é mais forte do que ele não consegue. Ele vira o rosto: quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Porque isso aí é mais forte do que eu. E de dentro daquela luz sai uma voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Escute. E ele está ali, e a Bíblia diz que ele não conseguia olhar para aquela luz, e de repente de dentro da luz sai uma voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os meus aguilhões. Preste atenção. Que palavra é essa? Os aguilhões eram lanças pontudas, que serviam para amansar os touros. Quando tinha um touro selvagem, bravo, eles pegavam os aguilhões e no touro, e aquele touro, ele se amansava. Jesus estava querendo dizer: Paulo, você pensa que você vai fazer do seu jeito, você pensa que você vai continuar do seu jeito, mas dura coisa é lutar com quem é mais forte do que você. Paulo tem um encontro com Jesus, isso é tão maravilhoso, porque todos nós, uma hora, vamos ter que ter um encontro com Jesus. Por quê, pastor? Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, você precisa ter um encontro com Jesus. E quando você tem um encontro com Jesus, você cai, é isso mesmo que ele faz. Toda pessoa que Deus usa, primeiro ele amassa. Vou repetir: toda pessoa que Deus usa, primeiro ele amassa. Deus é pedagogo, ele não está preocupado com a sua lágrima, ele vai permitir com que você seja amassado. Vai chorar, vai ficar chateado, vai ficar entristecido, e Deus só está dizendo: estou preparando alguém que vai ser um vaso nas minhas mãos na próxima geração. E você pensa: que provação, que dificuldade. Deus não tem problema com isso, ele sabe muito bem preparar alguém. Então ele joga Paulo por terra, ele tira a soberba de Paulo, ele permite com que Paulo fique cego. Por quê? O homem que Deus vai usar, Deus troca a visão terrena por uma visão celestial. E a Bíblia diz que agora esse homem, o Paulo, ele fica cego, ele precisa da ajuda de outras pessoas, ele não consegue mais andar sozinho. Meu Deus, você não está entendendo o que Deus está falando. Aí o Senhor está preparando alguém está entendendo? Deus está preparando alguém. Então ele faz com que aquele homem perca os seus sentidos, ele faz com que aquele homem fique cego e precise de ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das formas de Deus te tratar é quando você precisa de ajuda. Aí ele faz com que você precise de ajuda, para que você entenda que sozinho você não vai conseguir cumprir o seu propósito. E tem uma geração que diz: eu não gosto de pedir ajuda. Então você não será um instrumento de Deus, porque até Jesus pediu ajuda. Fiquem aqui, orem comigo. Você consegue imaginar Jesus pedindo ajuda? Fica aqui um pouquinho, ora comigo. Por quê? Porque sozinho ninguém consegue cumprir o propósito. A Bíblia diz que ele está sozinho, ele está em casa agora, preste atenção, orando. Deus vai falar com Ananias, que é um profeta. Aí Deus diz: Ananias, levanta. Ananias: tem um tal de Saulo. Ele diz: Senhor, levanta, vai pela rua chamada direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. Ananias levanta a cabeça e diz: Senhor, há muito que eu tenho ouvido falar desse homem, os males que ele faz, aquilo que ele está fazendo com a igreja. Não, Senhor, esse homem é um perseguidor. Aí o Senhor cala a boca de Ananias e diz assim: Ananias, para você ele é um perseguidor, mas para mim ele é um vaso escolhido. Não, isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Se você puder, levante a sua mão, eu tenho algo a dizer sobre a sua identidade. Você não é o que a sua família diz a seu respeito, você não é o que as pessoas pensam a seu respeito, você não é o que as pessoas julgam a seu respeito. Para muitos você pode ser o que for, mas para Deus você continua sendo um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Então ele recebe uma visão. Ele agora se torna um pregador do Evangelho. Ele se torna um homem de Deus. Quem está entendendo diz amém. Agora imagina você ter um encontro com Deus, ouvir a voz de Deus que saiu daquela luz maravilhosa, você ter aquela convicção do seu chamado. Então esse homem que foi transformado, porque Deus transforma, eu vou repetir, foi transformado porque Deus transforma. Os homens que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Foi transformado porque Deus transforma. Deus ele transforma, não adianta. Deus transforma um homem assassino em líder de uma nação. Ele transforma um adúltero em um rei da nação de Israel. Ele transforma pedras brutas em diamante. Deus ainda transforma, e Ele vai transformar aquele homem. Por isso você não pode desacreditar de ninguém. Aquele que hoje pode ser o pior, amanhã pode ser o instrumento que Deus está levantando. Por mais que esteja caído, Deus transforma pessoas. A Bíblia diz que ele se levanta e ele começa a pregar. Só que na primeira pregação de Paulo, ele chega na cidade, Atos capítulo 13, e quando ele prega, ele é expulso. Agora imagina comigo, você começa, recebe uma visão de Deus, e quando você vai pregar, você é expulso. Aprenda uma coisa: toda pessoa que recebeu uma visão celestial será expulsa de alguns ambientes. Talvez para você isso não é bom, mas não são em todos os ambientes que você vai ser desejado. Em alguns ambientes Deus vai permitir que expulsem você. Por quê? Por causa da visão celestial que Ele te deu. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Rejeitaram aquele homem, mandaram aquele homem embora. E como é difícil ser rejeitado. Irmão, nem cachorro gosta de ser rejeitado, nem gato gosta de ser rejeitado. Quer dizer, um ser humano, ninguém gosta de ser rejeitado, mas é um dos processos de Deus para aquele que recebeu uma visão. Vão rejeitar você. Rejeitaram Jesus. José recebe uma visão celestial. Rejeitaram a José. E você acha que todo mundo vai sorrir para você e dizer: seja bem-vindo. Em alguns ambientes eles vão expulsar você de lá, mas levanta a cabeça, sacode a poeira e não perca a visão celestial. Não perca a visão celestial. Continue fazendo o que o Senhor te chamou para fazer. Alguém está entendendo isso, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele é expulso, mas mesmo assim manteve a visão celestial. Ele vai pregar de novo. Atos capítulo 14, versículo 19. A Bíblia diz que eles pegaram as pedras e jogaram em Paulo. Preste atenção aqui. Ele começa, expulsam ele. Ele vai de novo e pegam pedras. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: todo aquele que tem uma visão será apedrejado em um momento da sua vida. As pessoas vão jogar pedras em você, as pessoas vão falar mal a seu respeito, as pessoas vão tentar de todas as formas fazer com que você desista da visão celestial que Deus te deu. É fácil ser apedrejado? De forma alguma. As pedradas doem, machucam, e não é de quem está longe, porque senão a pedra cai, tem que ser de quem está perto. O apóstolo Paulo, ele é apedrejado. Imagina só, irmãos, aquelas dores daquelas pedras, arrastado fora da cidade. Mas o que eu vejo é um homem que não perde por nada a visão celestial que Deus lhe deu. Podem me expulsar do ambiente, estou entrando em outro. Podem me jogar pedras, eu sei que Deus está me guardando. E a vida do cristão, eu não sei você, essas 2 últimas semanas tem sido tão intensa para mim. Você parece que você está... A ideia que eu tenho é que você está aqui e o diabo vem de um lado, você vai para cá, e daqui a pouco ele já ataca do outro lado, você vem para cá, aí daqui a pouco você vai para frente, e daqui a pouco você vai para lá. Essa é a vida do cristão. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai. Mas o que nos dá graça é saber que mesmo com os ataques do diabo, existe um Deus lá de cima dizendo: eu estou cuidando de você, eu estou protegendo você. Não perca a visão celestial.
E às vezes ele vem e ele tenta atacar a nossa saúde, e a saúde vem e não dá certo, ele tenta pegar os filhos, e a gente se posiciona em oração, e ele vai no trabalho, e você diz, sai daí, seu desgraçado. Aí você tenta nas amizades, as pessoas começam a se levantar, você vai para lá, aí ele vem até dentro da igreja, sorrateiramente, você em nome de Jesus sai. Mas uma coisa você não pode fazer: não perca a visão celestial. Quem está ouvindo a voz de Deus diz amém. Esse homem me impressiona, e ele vai tentar de novo. E quando ele vai tentar de novo, ele é preso. Paulo e Silas, você conhece a história? Prenderam, amarraram. O que é isso? É quando eu estou numa situação que eu não sei mais o que fazer. Ah, é? Você não sabe mais o que fazer? É, pastor, eu estou com as mãos atadas. Mas mesmo assim, mantenha a visão celestial. Não dá para fazer mais nada? Não. Mas não perca a visão celestial. Esse homem, ele parece que é um homem indesanimável. Eu não sei se existe essa palavra, mas eu inventei agora no dicionário simpliciano. Todo mundo inventa alguma coisa, patenteei, é minha. Se você postar, hashtag dicionário simpliciano. Esse homem parece que ele não desiste. Parece que nada consegue tirar a visão que Deus deu para ele. Parece que nada consegue parar esse homem, nem as pedradas. E ele vai pregar de novo, e a Bíblia diz que quando, e deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, aprenda, às vezes a perseguição revela que exatamente é esse o caminho. Às vezes, as dificuldades, as perseguições revelam que é exatamente esse o caminho. A Bíblia diz que ele tenta pregar de novo, Atos 17, 13. E eles começam a perseguir. Por quê? Por causa da visão celestial. Ele tenta pregar de novo, Atos 21 e 27. A Bíblia diz que quando ele vai pregar, ele é acusado injustamente. Fazem calúnias. A calúnia, irmão, é coisa baixa. É de quem não tem princípio. A calúnia é quando as pessoas tentam difamar você através de uma mentira, de uma inverdade. Ah, nós estamos falando de quem? De um homem que recebeu uma visão de Deus. Ele só recebeu uma visão de Deus. Ele só queria ficar tranquilo. Mas quem recebe uma visão de Deus nunca mais vai ficar tranquilo. Eu só queria ser alguém normal. Quem recebe uma visão celestial nunca mais será uma pessoa normal. Pessoas normais fazem coisas normais. Mas quem recebeu uma visão celestial, a Bíblia diz que eles vão caluniar. Mas deixa eu correr para tentar te explicar. Mas a Bíblia diz que ele manteve a visão celestial. Então sabe o que eles fazem? Ah, é? Você vai manter a visão celestial? Você vai preso. Prenderam. E quando prendem, Ananias vem interrogar o sumo sacerdote. Quando Paulo tenta responder, Ananias bate na boca de Paulo. Paulo fica ferido. Eles ficam tão chateados com aquilo que Paulo falou, falam assim, então faz o seguinte, vamos transferir ele, vamos ligar para Félix. Félix, o governador, vem, nós estamos com um preso aqui, ele apelou para César, então recebe ele aí. E Paulo, quando chega, vai ser interrogado. Félix fala, olha, eu não quero te ouvir mais não, fica preso aí 2 anos. 2 anos Paulo está preso. Tirando os anos que ele passou com essas dificuldades, ele está preso. Um rei diz assim, ô Félix, governador, eu sou Agripa, eu quero te visitar. E Félix no telefone, eu estou conjecturando, não vai procurar isso na Bíblia. Eles conversaram, naquela época não havia. Eu imagino Félix batendo um fio, como se diz os antigos. Ô querido, eu quero passar uns dias aí. Ah, vem pra cá. E eu estou com um preso aqui, rapaz, esse camarada está me dando uma dor de cabeça. Quem é? O nome dele é Paulo. Ah, é? É, ele prega um tal de Jesus, que já morreu, mas ele diz que vive. Mas por que ele está preso? Olha, ele conta umas histórias aí meio diferentes. Aí Agripa diz assim, então faz o seguinte, eu vou para aí, você me deixa interrogar esse homem? Félix diz, vem, pode interrogar. E quando Agripa vai, interroga. Quando Agripa chega, esse homem, esse rei Agripa, ele tinha o poder de falar com o governador para soltar Paulo. E quando Paulo chega na presença do rei Agripa, nós entramos nesse texto. O rei Agripa pergunta para ele, Paulo, o que está acontecendo com você? Paulo diz assim, ô rei, só tem um problema, o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu não fui desobediente à visão
celestial. Eu continuo com a mesma visão que Deus me deu lá atrás. E Deus tem falado tanto comigo sobre visão celestial. Sabe, passam tempos, épocas, horas, dificuldades, tribulações, e pessoas estão perdendo a visão celestial, deixaram de acreditar no seu propósito. E quem perde a visão celestial precisa substituir por uma visão terrena. E quem deixa de acreditar nos propósitos divinos precisa começar a acreditar nos propósitos terrenos. E quem perde um projeto do céu precisa pegar no projeto da terra. E Paulo diz assim: eu não perdi a visão celestial. Eu continuo sendo fiel ao meu chamado, eu continuo sendo fiel ao meu propósito. Ó Rei, eu não negociei a minha visão celestial, eu não perdi a minha visão celestial. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Toma muito cuidado, o inimigo vai tentar roubar a visão celestial. Eu contei no outro culto, há 4 anos atrás aproximadamente, eu fui conhecer sobre inteligência emocional. Eu achei fantástico. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre neurociência. Lidamos com muitas pessoas, são milhares de pessoas. Eu queria adquirir conhecimento nessa área. Então eu disse para minha esposa: vamos procurar um curso que seja um dos melhores cursos do Brasil. Eu vou pagar por isso. Eu paguei o curso, pagamos, dividimos em várias prestações, mas pagamos tudo direitinho. E eu fui para esse tal de curso, mais de 50 horas aprendendo. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: rapaz, você vai se perder, você vai se tornar um palestrante ou um coach. E eu dizia: não, eu só quero adquirir conhecimento para poder servir. E as pessoas diziam: você vai se perder nesse caminho. E eu dizia: não, e as pessoas dizem: toma cuidado, porque muitas pessoas se perderam. E junto comigo tinha outro pastor que se perdeu pelo caminho. E de repente eu me formei, li muitos livros sobre isso, e as pessoas começaram a dizer assim para mim: Michel, você fala bem. E eu comecei a: você fala bem, você tem uma boa postura. Eu digo: é. Em um final de semana você pode ganhar 100 mil reais. Eu disse: olha aí, fazendo conta com o dinheiro dos outros já. 100 mil reais? Se você pegar aquela sua história que você tinha no meio dos atletas e você trazer, você vai ser um palestrante e você vai ganhar muito dinheiro. Eu disse: E eu fui para casa meio que, eu acho que Deus está no negócio. Falei com a minha esposa, eu disse: eu sinto que Deus está me transicionando. E eu fui para o joelho. E quando eu dobrei os joelhos, falei: Senhor. Aí veio o Espírito Santo dizendo: meu filho, não perca a visão celestial. Não perca a visão celestial. Sabe, o diabo, ele oferece um bom salário. Tem gente que só está pensando nas coisas da terra. A sua empresa te consome, seu trabalho te consome. E a visão celestial? Onde ela está? Existem ministérios que foram negociados em troca de uma posição. Não negocie a visão celestial. Aqui nós temos intercessores, nós temos pastores, nós temos profetas, nós temos músicos. Mas infelizmente a sedução do mundo, ela é muito forte. E tudo que eu venho ministrar hoje é: não perca a visão celestial. O projeto que Deus tem com você, não negocie por nada. Pode passar o tempo, pode passar as épocas, e você acha que nós, como apóstolo Paulo, não enfrentamos isso? Calúnias, se eu te contar, pedradas de quem menos imaginamos, coisas que falam a nosso respeito,
pessoas que não têm um pingo de ética, comentários sutis pelos corredores, pessoas tentando denegrir a imagem. Eu me vejo assim às vezes como o apóstolo Paulo, não nessa dimensão, quem sou eu para me comparar com ele, mas eu me vejo passando por etapas que ele passou, não nessa mesma dimensão, repito, muito menos, porque quem é um homem que pode se comparar a um homem como esse? Mas talvez você encontrou na sua vida situações como as que ele estava enfrentando, e a única coisa que Deus está te dizendo é: não seja desobediente à visão celestial. Tem gente que precisa voltar de onde jamais deveria ter saído. Não negocie a sua visão, não negocie. Deus tem algo tão grandioso com você na terra. Eu preciso orar com você, não, eu preciso orar com você. E o apóstolo Paulo encerra a sua vida, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. E ele diz assim: eu já estou sendo oferecido como aspersão, ou seja, eu já estou indo embora, e a minha partida está chegando. Aí ele vira para Timóteo e diz: Timóteo, eu, apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé. Ele diz assim: desde agora, a coroa da justiça me está esperando. Ele diz: não somente, que o justo juiz me dará naquele dia, ele diz, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Igreja, nós precisamos manter a visão celestial e não negociar isso por absolutamente nada. Curva a sua cabeça, por gentileza. O Espírito do Senhor está aqui. Há uma ativação profética nesse lugar. Há algo que Deus quer fazer. Há algo que Deus vai fazer. Será que você está sendo desobediente à visão celestial? É só o Espírito Santo para te dizer. Existem almas que precisam ser alcançadas. Ele conta conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Porque um Deus que é soberano não precisa de você. É você que precisa dEle. Porque o dia que eu disser assim, não faço mais, Ele levanta outro para fazer. Ou você acha que Deus depende de mim para trazer algo sobre um lugar? Sou eu que dependo dEle para que Ele faça. Pensa aí. Será que você não está sendo desobediente à visão celestial? Será que caluniaram e você deixou a visão celestial de lado? Falou: vou para o meu lado, acabou. Eu desejo que Deus fale com você agora aí.